Pessoal, eu sou o professor Heraldo Simões, lá da Universidade Estadual do Ceará. Queria agradecer aqui o Ivano o convite para estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu não sou personal trainer. E alguém deve estar achando esquisito isso, né? Pô, o que é que o Heraldo está fazendo aqui? Eu trabalho com formação de professores na universidade, formando professores de educação física, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Ou seja, futuros professores que vão trabalhar, talvez, como personal no campo da saúde, o pessoal do bacharelado. E aí, a ideia era vir conversar com vocês aqui um pouco, além do fazer. Porque o fazer, vocês vão ter as palestras aí com os especialistas que trabalham com o saber fazer do personal, isso é no campo deles. O meu, eu quero conversar com vocês um pouquinho além disso, um pouquinho além do fazer que o personal tem. E aí, nós vamos conversar aqui, e eu pensei o que conversar com vocês para ajudar em alguma coisa. A ideia é trazer algumas histórias para vocês refletirem sobre essas histórias e a gente ver o que é que isso tem a ver com a tua profissão, com o que tu vai fazer como personal. Essas histórias são baseadas aí na mitologia, então vamos ver o que cada uma delas a gente pode extrair de lição para que eu seja um melhor personal, um personal high level, né? Como o Ivano vem colocando. Pode passar o primeiro aí, por favor. Bom, vocês estão vendo aí, esse é o Atlas. A nossa primeira vértebra chama-se Atlas, vocês lembram lá das aulas de mitologia? Vocês lembram da aula de mitologia, de anatomia, né? Anatomia, nossa primeira vértebra, a que aguenta todo o peso corporal, todo o peso, a primeira, chama-se Atlas. Está lá nos livros de anatomia. Quem foi Atlas? Né? Atlas foi um dos gigantes da mitologia grega, então lá no comecinho teve uma guerra chamada de Titanomaquia, que eram entre os deuses do Olimpo contra os gigantes, para ver quem ia mandar nisso aqui tudo na Terra. E os deuses do Olimpo, eles ganham essa guerra. Zeus era o principal deles, e Zeus vai castigar o principal dos titãs, dos gigantes. Quem era que comandava os gigantes? Era o Atlas. Então, o castigo do Atlas foi segurar todo o firmamento, segurar todo o globo, isso eternamente, era o castigo dele. O que isso tem a ver com a nossa caminhada, com a caminhada de vocês como personal? O peso da busca pelo conhecimento que vocês têm que ter todo o tempo. Muito me admira, né? E eu respeito muito o personal, porque essa busca pelo conhecimento de vocês, ela parece ser inacabada. Ela é eterna, igual o Atlas aqui. Porque você ser personal é algo muito complexo, né? Você vai tratar com obeso, vai tratar com gente que tem diabetes, vai tratar com gente que tem hipertensão, e tu tem que saber o que aquela pessoa é capaz de fazer. Ou seja, é um peso de uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade social. Então, o Atlas, quando vocês observarem para essa figura de agora em diante, vocês têm que lembrar desse peso da responsabilidade social de vocês. E essa responsabilidade, ela exige o conhecimento. Voltando para a vértebra, né, como é a primeira, ela sustenta o peso da coluna toda, que vem pela cervical e vai chegar na cabeça, onde está o cérebro, que comanda as nossas ações, onde você vai adquirir o conhecimento. Então, lembrem-se sempre dessa figura aí do Atlas, para que vocês possam, esse peso dessa responsabilidade, ela aconteça. Vocês têm uma grande responsabilidade. Eu treino todo dia, faço musculação aqui na CB e fico vendo os personagens atuando e fico admirado. Então tem gente com aluno muito obeso, o outro que você percebe que é um aluno idoso, com muita dificuldade, e você tem que saber as peculiaridades de cada nicho desse, né? Então, para ser personal, eu fico vendo o cara personal atuando com vários nichos, o cara tem que saber muito, né? O cara dá aula para o idoso, dá aula para o obeso, dá aula para o cara que tem diabetes, dá aula para o cara que tem problemas cardíacos. São conhecimentos bem diferentes.
Então lembre-se sempre do peso da responsabilidade social que você tem. Pode passar o próximo slide, amigo, por favor. Bom, essa criatura que está aí, vocês vão ver que Zeus acaba castigando muita gente, né? Então castigou o Atlas vai segurar o firmamento o resto da vida. Essa outra criatura que está aqui é o Prometeu. Prometeu foi castigado também por Zeus. Eu vou só lembrar a história dele rápida aqui, por causa do nosso tempo. Eu acho que está passando um no outro aqui, não está? Acho que aqui é o segundo, não. Da resolução, né? Bom, Prometeu, ele era um dos titãs no início da povoação da Terra. E ele tinha um irmão chamado Epimeteu. A palavra grega Prometeu significa aquele que pensa antes. Ele planeja o caminho dele, pensa e faz. Essa aí já é uma grande lição que eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que a nossa caminhada profissional, por exemplo, eu trabalho na universidade, eu preciso de um planejamento, eu preciso pensar o que eu vou fazer, calcular os meus passos e ir fazendo. Acredito que o personal vai ter que fazer a mesma coisa. Já o irmão dele, o Epimeteu, essa palavra em grego quer dizer aquele que pensa depois. O cara faz e deixa para pensar só depois. Isso é um problema. Na vida pessoal é um problema, né? Imagine as ações de vocês com a tua mãe, com o teu irmão, esposo, esposa. Se tu não pensar antes e fizer algo por impulso, você vai ter que pagar as consequências depois. Boas ou ruins, mas vai ter que pagar. Mas só recapitulando. Eles dois foram responsáveis para povoar a terra. Então Zeus falou assim, desce lá, vocês dois, e começa a povoar tudo lá. Com animal, com tudo. O Prometeu, ele ficou, bom, cara, eu vou ficar aqui supervisionando as coisas, e tu vais e cria os animais, vamos povoar a terra. Aí o Epimeteu, deixa comigo, que é aquele que só pensa depois, né? E saiu fazendo tudo quanto foi animal. Animal povoando, tal. Quando foi de noite, eles se encontraram, aí o Prometeu falou assim, e aí, cara, tu fez todo mundo? Tu lembrou de fazer o homem também, que é a imagem e semelhança de Zeus, né? Do Olimpo e tal. Disse, rapaz, eu fiz, mas tem um problema. Quando eu fui fazer os animais, eu usei todas as armas que tinha e as armas se esgotaram. Quais eram as armas? Garra, bico, asa para voar, poder de respirar debaixo da água, poder de ficar nu e aguentar o frio, como o urso, por exemplo, como os animais, aguentar o calor, cavar, ter um couro muito difícil de se ferir, né? Nasceu, já sai andando, se vira sozinho, e quando chegou na hora de criar o homem, esgotou, não tinha mais nada. Aí eu criei uma criatura frágil, e quando ele nasce, ele cai ali. Se não tiver alguém para cuidar dele durante 3, 4, 5, 6 meses, talvez um ano, ele vai morrer. Nem se limpar sozinho ele vai conseguir. Ele vai precisar da mãe dele por leite, ele não vai conseguir sobreviver. Aí eu Prometeu, meu Deus, como é que tu faz um negócio desse? Esse aí é a imagem e semelhança de Deus, tu deixou o mais fraco, sem poder nenhum, o cara não tem poder. Vão tudo morrer. Aí o Prometeu ficou pensando o que fazer para ajudar o homem. E ele vai lá no Olimpo e pega o fogo. E traz o fogo para a terra, que é o fogo dos deuses, que vocês devem ter visto nos Jogos Olímpicos, né? A pira olímpica significa aquilo. O fogo, para os antigos gregos, os filósofos, também significava que você é uma iluminação, você está sendo iluminado. Isso é sabedoria. Então, o fogo também representa a questão da busca pelo conhecimento. Então Prometeu entrega o fogo para os homens, e os homens começam a usar o fogo com muita inteligência. Para fazer comida, para se aquecer, para iluminar o escuro, e para usar até como arma. Então eles se tornam poderosos, né? Mais poderosos que os outros animais lá que receberam poder. Mas quando Zeus descobre isso, um dia ele acorda e fala assim, rapaz, cadê o fogo que estava aqui? Não, Prometeu entrou aqui, roubou o fogo e levou para os homens. E ele, com muita raiva disso, ele vai
acorrenta o Prometeu no Monte Cáucaso, o resto da vida. Então, durante toda a vida dele, o corvo, o abutre, vinha e comia os órgãos internos dele. De noite, aquilo, Zeus descia e passava a mão na barriga dele, fechava a ferida. Quando era no dia seguinte, de novo. Porque ele tinha roubado o fogo. Então, o que isso tem a ver com o personal? Pô, Heraldo, tá aí. E daí? A gente tem que extrair essas lições, né? Primeiro, o fogo é a busca do conhecimento. Eu tenho que ir atrás desse conhecimento. Eu só vou ficar poderoso. Lembra que a gente ficou sem arma nenhuma? Tu imagina a garra de um leão te arranhando, uma patada de um urso, a força de um urso. Você poder voar igual uma águia, ficar debaixo d'água igual um peixe, respirando. Nós não temos esses poderes. Mas o fogo, que para os gregos representa a iluminação, que é o conhecimento, isso te dá poder. Então, o que vocês estão fazendo hoje aqui, que é uma educação continuada, nós chamamos na educação de uma educação que ela é contínua, porque a formação de vocês inicial foi lá na faculdade, não foi assim? Por isso que se diz, professor, qual é a sua formação inicial? Aí ele vai dizer educação física. Porque é a formação inicial. Tu se forma, 4 anos. Depois tu começa a trabalhar. Tu imagina tu passar 10 anos trabalhando sem pegar num livro, sem participar de um workshop, um seminário, um congresso. Como é que vai ficar a tua formação? Então o teu fogo, nesse sentido, o fogo vai diminuindo, vai se apagando. Que é o teu poder, que é o conhecimento. Outra coisa que esse mito explica pra gente é bom tu pensar antes de fazer. E não como o Epimeteu fez. Vai fazendo as coisas aí e deixa para pensar depois. Então, quando vocês forem planejar algo, um treinamento, uma prescrição física, uma prescrição de exercício para alguém, tu tem que planejar, tem que estudar, tem que se preparar para chegar lá e planejar para o cara. Né? Cuidado, vocês nos representam muito bem, a categoria dos personagens. Pode passar, por favor. A minha voz está muito ruim. Ontem eu estava numa formação com professores o dia todo e a gente foi para a quadra e eu acabei tendo que falar muito alto. Desculpa. Bom, esse que vocês estão vendo aí é o maior herói grego da mitologia, o Hércules. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida. Assistiu o filme da Disney quando era moleque. Vocês devem ter assistido. Monteiro Lobato. Hércules e seus 12 trabalhos, lembram? Cara, a história de Hércules, quem gosta de mitologia, eu particularmente há uns 5 anos que eu mergulhei nesse universo, e eu adoro a mitologia, porque dá para aprender muita coisa mesmo. O Hércules, ele é filho de Zeus, com uma mortal, né? Zeus tinha muito isso, ele queria povoar a terra, então ele se apaixonava por uma mortal, ele descia e dava um jeito de copular com essa mortal. O pai de Hércules chamava-se Anfitrião. O cara saiu para a guerra, sabe o que Zeus fez? Porque Zeus era o mestre dos disfarces. Ele se disfarçou de anfitrião. O marido da mulher. E a mulher era apaixonada pelo marido. Aí ele vai, oi minha filha, não sei o quê. Vai. Aí tem aquela noite de amor. No dia seguinte, Zeus se manda, né? Aí o anfitrião chega do trabalho. Aí vê a mulher na cama, toda alegre, toda feliz. Aí ele acha aquilo esquisito. Aí ela fala assim, ué, você está voltando de onde? Não, eu passei um dia fora. Como assim? Ontem a gente teve uma noite. Aí eles descobrem que Zeus esteve por lá, né? Então ela foi fecundada por Zeus no corpo de anfitrião. E Hércules nasce. Ou seja, Hércules era um semideus, filho de Zeus. E Zeus sempre dava um tipo de poder para alguém. E ele dizia, bom, esse meu filho vai ser o cara mais forte da terra. O Hércules vai ser mais forte. E ele estava muito feliz, porque ele queria ter este filho. Um filho forte, um herói grego. E a esposa de Zeus era extremamente ciumenta, chamava-se Hera, era uma deusa também. E a Hera passou a perseguir o Hércules desde então. Não vou deixar mais esse cara sossegar. Começa logo quando ele era bebezinho, ela solta 2 serpentes, né? E pior, quando a mulher de anfitrião, ela fecundou, ela fez amor com Zeus de noite, e na noite anterior ela tinha feito amor com o anfitrião mesmo, né? Na cabeça dela era anfitrião e anfitrião, pois ela é fecundada 2 vezes, um fenômeno. Nascem gêmeos, um filho de Zeus, que é o Hércules, e o outro filho de anfitrião.
Quando eles percebem que aquela situação ocorreu porque um Deus esteve ali, os gregos acreditavam demais nos deuses, o cara não passa mais a culpar a mulher dele. Fala, não, você foi enganada por um Deus. E o menino nasce, os dois. Quando eles nascem, Hera solta essas duas serpentes. É a primeira coisa que ela faz. A serpente chega no quarto, serpenteando, por isso que fala serpente, né? E ouve-se um grito, e o anfitrião e a mulher dele saem correndo. Quando abre o quarto dos bebês, tá lá o Hércules segurando as duas cobras pela cabeça e batendo uma na outra. Matando as duas cobras. Ele, bom, esse aí é filho de Zeus, o outro é o meu. E aí o menino cresce, forte, tal, mas a Hera não esquece. A Hera é a esposa de Zeus. Eu vou perseguir esse cara até a morte dele. E a Hera fica, porque era o filho bastardo de Zeus. E a Hera não queria. Enfim, resumindo, ele tem que cumprir 12 trabalhos. Por quê? Porque Zeus chegou para ela e falou assim, minha filha, calma, a gente precisa de um filho, eu estou só povoando a terra, eu estou fazendo meu papel de Deus. Aí Hera, não aceito. Mas o que você quer fazer para aceitar que ele seja um Deus também? A gente traz ele aqui para o Olimpo. Aí a Hera diz assim, ele vai ter que fazer 12 trabalhos, então, para ele provar que ele merece estar aqui no Olimpo, ele tem que fazer 12 trabalhos. Aí vem, eu não vou lembrar agora, mas tem aqueles 12 trabalhos que vocês... Né? Então Hércules, ela entra na cabeça de Hércules antes dos 12 trabalhos, ela fica desse tamanhozinho, entra pelo ouvido quando ele está dormindo, a Hera, e tira literalmente o juízo dele. No mito vem dizendo que ela sai puxando. Ela tira o juízo dele. Hércules acorda no dia seguinte, louco, e ele olha para a mulher dele, que ele já estava casado, nessa época ele tinha 3 filhos, e acha que tudo aquilo é bandido, a gente querendo matar a família dele. Ele muito forte, o que é que ele faz? Ele mata todo mundo. Mata a mulher, mata os filhos e tal, destrói a casa toda, achando que eram bandidos. Ele estava vendo bandidos, mas era a Hera que tinha tirado o juízo dele. E aí ele acorda no dia seguinte com essa desgraça, ele tinha matado todo mundo. E aí também para se punir, ele vai fazer os 12 trabalhos. Porque a Hera diz assim, agora tu vai ser punido, porque tu matou tua família. Então tu tem que ter uma punição, tu tem que fazer esses 12 trabalhos, inclusive para provar que tu merece ir para o Olimpo. Zeus fica calado, ele não quer brigar com a mulher dele já tem o ciúme né? Tudo bem, ele vai fazer os 12 trabalhos. Então, para provar que ele é um herói, ele vai atrás. O que é que isso tem a ver conosco? Na educação física, como personal e tal. Se tu não correr atrás, vai aparecer uma Hera para tirar o teu juízo. Se tu não correr atrás, tu não se transforma no herói. E quando eu falo herói aqui, não é esse herói de capa, mas é um herói para a sociedade. Esses 12 trabalhos aí, talvez seja o primeiro, a tua formação. O segundo, tua especialização. Os outros, né, a formação continuada. Tu tem que fazer por onde para tu ascender ao Olimpo. Né? Então, o mito de Hércules, ele traz isso. Né? A gente precisa chegar ao Olimpo, eu preciso me transformar um personal high level, eu preciso me transformar esse tipo de personal, mas para isso eu tenho 12 trabalhos. E vai. E ele não reclamava de nada, ele fazia, porque ele tinha... Primeiro ele queria se punir, porque ele tinha matado a mulher e os filhos. E depois ele queria provar. Não, eu vou provar para a Hera que eu sou filho de Zeus e eu mereço estar no Olimpo. E ele conseguiu. Então, é preciso buscar, né, com persistência, resiliência, o conhecimento, para você, como o Hércules aí, ter sua apoteose, né? Ir para o Olimpo. Muito bem, mas eu acho que eu estou me detendo muito em cada mito. Vamos passando aí. Vocês devem estar imaginando mais ou menos, quando fala em mitologia grega, alguém com asas, vocês lembram de quem? Ícaro, né? Alguém falou aí, Ícaro. O Ícaro, lembram do voo de Ícaro? O Ícaro, a história dele na mitologia, ela ocorre muito antes, que eu não vou me deter aqui, porque a gente teria que conversar um pouquinho sobre a história do Minotauro e tal. Mas o Minotauro, ele foi aprisionado no labirinto. Esse labirinto foi construído por um grande arquiteto do rei Minos, em Creta.
chamava-se Dédalo, que é o pai desse cara aqui. O Dédalo construiu um lugar que ninguém consegue sair dali. Ninguém. O Minotauro vivia lá, né? E o Minotauro, a cada 3 anos, eram feito um sacrifício de 14 jovens, 7 homens e 7 mulheres para o Minotauro. Ele se alimentava de 3 em 3 anos. Botava 14 pessoas lá dentro, sorteava lá na ilha de Creta, e a população ficava muito temerosa. Puxa vida, se for eu, se for meu filho, se for minha mulher. Tá, mas não tinha jeito. A cada 3 anos, juntava 14 pessoas, jogavam no labirinto, porque tinha que fazer isso. Era uma promessa, era um acordo feito com Deus Poseidon, que foi ele que deu o touro, que nasceu o Minotauro, e assim vai. Numa dessas vezes, que foram 14 pessoas, aparece um outro herói grego chamado Teseu. E o Teseu diz assim, eu vou porque eu vou matar esse cara. Eu vou matar o Minotauro. E o Teseu, na época, já era um herói, e ele se propõe a ficar entre os 7 homens, ele era um. Ele vai lá para a filha e não precisa sortear 7, não. Ninguém queria ir, né? Aí ele foi lá no dia e falou assim, eu vou. Pronto. Sorteia só mais 6 homens. Aí sortearam 6 homens e mais 7 mulheres. Aí ele disse assim para os outros, olha, eu vou entrar primeiro, vocês entram depois, entra atrás, porque eu vou matar o Minotauro. Então ele estava ciente do que ele ia fazer aquilo. A filha do rei, que era o dono do labirinto, que fez um acordo com Poseidon de matar 14 pessoas e tal, a filha do rei chamava-se Ariadne. Lembram do fio de Ariadne? Tem a ver com isso aí, né? Então a filha do rei se apaixonou perdidamente por esse cara, pelo Teseu, pelo herói. E ela, desesperada, porque na manhã seguinte, ela passaram a noite bebendo vinho, fazendo amor, e ela apaixonada, e ela tentando, não vá, meu amor, não vá, você vai morrer, o Minotauro. Não, eu vou, amanhã eu vou. E ela ficou desesperada. Aí o que é que ela faz? Ela vai lá no arquiteto, ela é a princesa, ela é a filha do rei. Ela vai lá no arquiteto do rei, que era o Dédalo, o pai do Ícaro, diz assim, Dédalo, cara, amanhã o Teseu vai entrar no labirinto, ele vai morrer, me ajuda, eu estou apaixonado por esse homem. E eu quero ficar com ele, mas ele vai morrer. Aí ele vai dar um fio para ela. Na verdade, não era um fio comum, era um fio condutor que levava até o Minotauro, e depois era só ele seguir o fio e ele sair do labirinto. Por isso que chama-se o fio de Ariadne. Quando tu está numa situação difícil, alguém fala assim, olha, minha filha, se agarra aí no fio de Ariadne, vamos em frente, que a saída é o fio de Ariadne. No dia seguinte, o Teseu entra, um fio, aquela coisa toda, ele mata o Minotauro, se torna um grande rei, um grande herói, mas o pai da menina, que era o rei, assim, rapaz, como é que esse cara entrou aí? Aí ele descobre que quem deu o fio, quem deu toda a dica foi o Dédalo. E aí o Dédalo, de arquiteto, passa a ser inimigo do rei Minos. Aí ele fala assim, tu vai ser punido agora. Eu vou te colocar no labirinto, que tu mesmo construiu, que ninguém sai daí, nunca mais, tu vai ficar lá dentro. E pior, tu vai ter que levar a pessoa que tu mais ama na vida, como castigo. Então vocês dois vão ficar lá e vão morrer dentro do labirinto. E aí vai ele e com o filho dele, que é o Ícaro. Os dois ficam presos lá dentro do labirinto. Muito tempo depois, eles passam lá uma semana e tal, e não tem o que fazer. Aí o Dédalo, muito inteligente, começa a juntar as penas dos pássaros, pega a cera das colmeias que tinha lá dentro e começa a construir asas. E ele diz, filho, só tem um jeito da gente sair daqui, voando. E aí faz 2 pares de asa. Quando chega no dia fatal, bom, amanhã nós vamos fugir. É uma ilha de Creta. Quem conhece a Grécia, uma ilha, e daqui eles iriam para o continente. E aí vem a questão que vai entrar nós agora, os personagens. Ele fala assim para o Ícaro, filho, eu sei que tu é jovem, que tu é forte, que tu é bonito, que tu tens conhecimento, mas tu tem que ter, presta atenção agora, moderação. Tu tem que ter controle.
Tu tem que se autocontrolar. O poder que vocês vão ter sobre um aluno de vocês, tu vai ter que ter moderação. Tu vai ter que ter controle. Porque do mesmo jeito que vocês podem construir um bom templo, um bom corpo, vocês podem destruir também, não pode? Pode. Se eu quiser destruir ele aqui, eu vou passar um monte de exercício errado, eu vou passar para fazer exercício que ele não é capaz de fazer, vai estourar o joelho dele, ele vai ter lesão. O contrário, a atividade física vai ser um terror para ele. Então, cuidado, tem que ter moderação, tem que ter controle, tem que saber o que está fazendo. Aí o pai dele diz assim, filho, tu tens que ter moderação, controle e saber o que nós vamos fazer. Quando a gente alçar o voo, tu não pode ir muito perto da água, porque a água vai molhar a asa e tu vai cair. E quando a gente sair daqui, a gente vai ter que ter uma ascendente e depois manter o voo para chegar no continente. Não suba mais, porque se tu subir muito, tu vai chegar perto do sol. E o sol vai fazer o que com a asa? Vai derreter a cera. E tu vai cair. Não deu outra. Quando eles começaram a alçar voo, o Ícaro, no afã da sua juventude, se achando o tal, é o sonho dos homens, voar, é o sonho do personal, ter uma clientela cheia de aluno, né? Eu sou reconhecido, eu sou... E ele deixou de estudar, deixou de se preparar, não teve mais moderação, não teve controle, não teve preparação, esqueceu os conselhos, que a gente fala aqui dos professores, né? Do próprio Conselho Regional, do próprio Conselho Federal, o que é que tu pode, o que é que tu não pode, esqueceu. E ele se achou tal e começou a voar, olha pai, eu estou voando. E o pai dele dizendo, desce, desce, tá bom. E ele, não pai, eu vou mais um pouquinho, eu quero ver a terra lá de cima. Resultado, chegou muito perto do sol, a asa derreteu e ele caiu rapidamente e morreu. Então a história de Ícaro, ela vale refletir sobre isso. Cuidado com a tua ascendência, porque tu tem que manter isso aqui. Tu é personal, tu tá indo, especialização, curso, congresso, tá com uma carreira lindíssima. Mas tu esqueceu alguma coisa quando chegou aqui. Tu perdeu a moderação, perdeu o controle, fez uma coisa errada. Eu ia falar até uma palavrão, mano. Fez uma coisa errada, e aí, meu amigo, a queda não tem jeito. Para subir, cara, quanto tempo esses caras passaram fazendo essa asa aí, tu imagina? Anos construindo a asa. Mas para cair, a queda de Ícaro foi... Derreteu a asa, puf, caiu, morreu. Então, cuidado com isso. Fazer uma carreira, ela leva tempo. Vocês estão vendo, vocês estão aqui hoje de manhã. Leva tempo, cara. Tu vai moldando. O teu nome... O teu nome é a coisa mais preciosa que tem. Ele pode ter 50 clientes, eu tenho 3, 4, 5, mas o meu nome, o que eu falo, que verdade, ser correto, não querer... Pô, vi tu conversando com ele ali e tal, ele tá cobrando R$100 a hora, eu cobro só 50, tu não quer fazer comigo, não? Pô, cara, isso é tão feio. Se o cara tá vendendo dele por 100 e ela aceitou, deixa ela fazer com o cara. Aí tu vai... Não tem isso, né? Infelizmente tem. Isso é feio demais, né? Mentir. Talvez querer tirar vantagem do aluno por algum motivo. Eu fiz parte da Câmara de Julgamento lá no Conselho. Fui conselheiro durante 2 mandatos. E a gente vê cada coisa. Infelizmente eu não posso falar para vocês porque é sigiloso. Mas é exatamente isso. O cara, quando chegou aqui, ele foi indo. Ó. Ele esqueceu o que o professor falou lá na faculdade, o que o conselho pede, o código de ética, ele esqueceu. Chegou aqui, vai, vamos lá. Ivan, falta quanto tempo para mim, pelo amor de Deus? 10 minutos. Só faltam 2, a gente termina. Eu vou reduzir mais. Esse cara aqui é o Apolo, um deus, e essa aqui chama-se Daphne. Ela era uma mulher linda, uma musa, e os deuses tinham isso. Ele chegava na terra, olhava para a musa e puta, me apaixonei por essa mulher. E tu vais ficar comigo. Né? O Apolo, ele era um deus belíssimo, lindo, forte, era conhecido por todas as mulheres, ele podia ficar com a mulher que ele quisesse, ele tinha um grande poder. E aí vem de novo a questão do poder. Tu tem que ter cuidado com a questão do poder. E uma vez... E aí vem a primeira lição do mito.
Vocês lembram do Cupido, que na igreja católica se chama de Cupido? Na mitologia grega é o Eros, ele é filho de Afrodite. Ele é aquele pequenininho, gordinho, com uma asinha que tem umas flechas, flecha do amor, lembra? O Cupido, que na mitologia grega se chama-se de Eros, ele era filho de Afrodite, a deusa do amor. E o Cupido, depois ele cresce, ele fica um rapaz muito belo, depois um homem, ele se casa com a Psique, vão morar no Olimpo, mas isso é depois. Mas a mitologia retrata ele muito pequenininho, baixinho, gordinho, e tinha um arco e uma flecha que eram poderosíssimos. Uma das flechas era uma flecha de bronze, que era a flecha do amor. E ele tinha uma flecha de chumbo também. A flecha de chumbo era a flecha do desamor. Olha o poder que o cara tinha. Flecha do amor e flecha do desamor. Se eu quiser causar aqui um problema grave em vocês dois, eu jogo a flecha num e a flecha no outro. Tu imagina a situação que vai dar? Foi o que ele fez com Apolo. Por quê? Porque o Apolo esnoba o Cupido. Eles estavam lá no Olimpo, tomando um vinho. Aí o Cupido vai passando, baixinho, gordinho, e o Apolo começa a debochar dele. Que ele é muito pequenininho, muito baixinho, muito gordinho, e que a flecha poderosa é o que o Apolo tem. O Apolo tinha uma flecha, um arco de ouro, uma flecha que quando ele lançava, ele só dizia qual era o ponto. Disse, olha, eu quero que acerte naquela câmera ali. Ele fazia assim com a flecha. Foi a flecha aí, ia lá para aquela câmera lá. Então, o arco e flecha bom, um bom arqueiro sou eu. Olha como eu sou bonito, olha como eu sou grande, olha como eu sou forte. E aí vem uma lição para a gente, né? É preciso manter a humildade. É preciso manter. Porque estão lá na frente e você pode se arrepender, que foi o caso do Apolo. Bom, e o Cupido fica muito chateado naquele dia, como qualquer um de nós ficaríamos, com uma humilhação dessa, na frente de todos os outros deuses. Mas o Cupido fala, deixa, vai ter truco. Um belo dia o Apolo está aqui, passeando pela terra, ele olha essa ninfa e se apaixona perdidamente por ela. E o Apolo lá de cima, o Eros, ele vê. Os deuses ficavam olhando tudo. Ele disse, gostou dela, não foi? Deixa comigo. Dia seguinte, o Apolo está lá, passeando, procurando para pelo menos ver a ninfa, a Dáfne. Aí o Cupido vai bem caladinho, pega lá a flecha. Pum, a flecha do amor, bem no coração do Apolo. Aí o Apolo, senti aqui uma picadinha, o que é isso? Não, nada não. Aí ele vai na Dáfne, pum, solta a flecha do desamor. Você imagina? Esse arriado os 4 pneus por essa. E essa aqui não quer nem ver esse, porque os dois foram flechados. Então ela passa a fugir o tempo todo dele, Apolo. E o Apolo diz, olha, eu sou um Deus, tu tá me menosprezando meu amor. Eu quero ficar contigo, vamos. E ela, não, se afasta, eu não te quero, fica longe, eu não gosto de você, eu não quero. E ele insistindo. Um determinado dia, ele não se aguenta. Ela entra num bosque para pegar flores e ele vai atrás dela para cometer, talvez, um ato de violência, de abuso, porque ele não está se aguentando mais. Ele vai, não é assim, vai ser na força. Eu sou um Deus, eu posso fazer o que eu quiser. De novo a falta da humildade, né? Eu sou um Deus. Ele deu uma carteirada. Ele disse, olha, eu sou um Deus. Como assim tu tá me esnobando? Sou um Deus, pô. Ela, não. E ela sai. Aí, ela sai desesperada. Essa escultura está no Museu do Louvre. Quem tiver a oportunidade de ver, e ela retrata exatamente a cena. Ela em desespero, ele meio debochado, ó, tá vendo? Um sorrisozinho debochado, querendo pegar ela. Bom, tu não vai escapar, cara. Eu sou um Deus. E quando ele agarra ela olha para o céu e fala assim, ó Zeus, se tu tem piedade de mim, me livre desse homem. Aí Zeus se compadece, estala o dedo, e ela começa a se transformar numa árvore, né? Ó, vocês estão vendo aqui. Bom, ela vai se transformando numa árvore, se enraiza no chão, e ele, desesperado, porque ele está apaixonado por aquilo, ele começa a abraçar a árvore. E chorar, porque ele sabe que ele não vai ter mais aquela mulher. E todo dia ele ia para essa árvore e ele passa a adotar essa árvore, né? Que alguns dizem que era a oliveira, como o símbolo dele. Por isso que nós usamos os ramos de oliveira, aquela coisa toda. Então isso para nós, na educação física, ele representa, eu posso até me tornar o Apolo. Eu posso me tornar o Apolo. Com conhecimento, com justiça, com verdade, com ética.
seguindo o código de ética do conselho, sendo um bom profissional. Mas eu não posso menosprezar os outros, menosprezar o mercado, né? Achar que eu sou o bambambam, né? E mesmo, outra coisa importante desse mito, mesmo com tudo isso, tu não pode ter o que tu quer. Tu não vai poder querer tudo que tu quer. Tu tem que lutar pelo que tu quer, mas tem que entender também que nós somos mortais e se satisfazer com as coisas bem feitas. Vamos lá, amigo, o último, eu preciso terminar. Isso tá em Florença, numa praça pública. Tu chega lá e bate essa foto aqui, você vê ele de perto assim. Esse é o Perseu, outro herói grego, e aquele ali é a Medusa. Vocês estão vendo a Medusa, cabeça aqui cheia de cobra, ó. Tá vendo? E aí, só para lembrar que nem tudo que a gente vê é o que é. Na educação física e o personal, principalmente, é importante isso. Fica atento às coisas. Às vezes, tu vê um resultado ali, epa, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Vê o resultado de um aluno, de um outro personal e tal. Calma, nem tudo é daquele. Nem tudo é o que parece ser. A história da Medusa ela é horrível, mas não pela Medusa em si. É pelo que fizeram com a Medusa. Medusa não tem culpa de nada, cara. A Medusa ela ficava no templo de Atenas. Ela era virgem até. Lindíssima. Linda. O Poseidon começa a flertar com ela. Os deuses eram horríveis também em algum sentido. E ela bota ele de escanteio. Ele com raiva, um dia ela estava dentro do templo de Atenas. Ele entra no templo e abusa sexualmente dela. Estupra a Medusa. O nome dela era Medusa mesmo. Lindíssima. Só que nessa mesma hora, a Atena, que é outra deusa, uma das deusas mais poderosas do Olimpo, usa uma lança e um escudo, ela vai entrando no templo e vê aquilo. E Poseidon rapidamente dá um jeito de desaparecer ali. Mas ela viu a cena. Disse, como é que é? Tu tá tendo relações sexuais dentro do meu templo, que Poseidon vira para ela antes de desaparecer e fala assim, olha, essa mulher aí me seduziu, não tive culpa não. Não é assim no estupro, né? O lado da mulher é horrível, né? Porque o cara diz assim, não, peraí, eu não tive culpa não. Ela ficou me provocando. Ela usava uma roupa curtinha, ela não sei o quê, e ela me seduziu. Aí eu vim aqui. Ela ficou jogando verdinho para lá e para cá, aí assim, pois deixa eu fazer aqui na força. A culpa é dela, não é minha não. E ela vai embora. E a Atena fica possessa na hora, e injustamente ela fala assim, tu estava transando no meu templo sagrado de Atenas, pois agora tu vai ser castigado. E ela não quer nem ouvir o que a Medusa fala. Ela vai ouvir depois no mito. E ela transforma, pois agora nenhum homem mais vai olhar para ti. Tu é muito linda, tu é muito, né? A partir de agora nenhum homem mais olha para ti. E ela faz assim, e todos os cabelos da Medusa viram cobra. E quem olhar para a Medusa vira pedra. É o medo, né? A simbologia do medo. Você fica petrificado. A gente não fala assim, né? Cara, eu fiquei com tanto medo que eu fiquei paralisado. Ó. Quando a gente fala isso, a gente está se referindo ao mito da Medusa. Vocês só não vão ter medo como? Se tu tiver conhecimento. Rapaz, eu estou aqui, chegou um aluno para mim, professora, e o cara tem 80 anos, mas o cara vai pagar tão bem que eu peguei o cara. Mas eu estou aqui petrificado de medo, que eu não sei nem o que eu vou fazer com esse cara. É por isso, porque tu não tem conhecimento. Como é que tu pega um cara de 80 anos? Eu falei, não, eu vou passar para ele que ele entende de idoso, tem um amigo meu aqui, é isso que se faz. Eu não posso trabalhar com o que eu não sei, porque senão tu vai ficar petrificado de medo. Quando tu olhava para a Medusa, tu ficava petrificado, porque tu tinha medo. Ninguém podia olhar para ela. O Perseu consegue matar ela, porque depois, né, a Atena sabe da história toda, a Atena sabe que ela foi estrupada, aí a Atena fica com tanto medo e fala assim, olha, não tem mais como ela voltar atrás, para ela ser de novo a ninfa. O jeito agora, Perseu, é tu matar ela. Mata ela que eu vou imortalizar ela. Aí o Perseu ficou sem entender, tudo bem, eu mato, mas como é que eu mato a Medusa? Não, tá aqui o meu escudo. Aí a deusa tira o escudo, dá para ele. A deusa Atena, ele coloca o escudo. E ele não olha para a Medusa, ele fica olhando para o escudo. Então, quando reflete o rosto da Medusa no escudo, ele decepa a Medusa. Pega a cabeça e leva para a deusa.
para Atenas, que estava arrependida, viu? Mandou matar porque estava arrependida. Aí a deusa pega a cabeça da Medusa, assim, e coloca no escudo dela. E fica para sempre no escudo dela. Se vocês verem uma imagem da deusa Atena, é fácil de identificar, porque o escudo dela é a cabeça da Medusa. Que ela começou a usar aquilo como proteção. Ela usava aquilo para os homens, os outros guerreiros já viam aquele escudo com a cabeça da Medusa, já deram um certo pavor e ela atacava. Então, esse mito para nós é isso. Cuidado, primeiro, às vezes não é a história que estão te contando, vai tentar saber a verdade. Todo mundo, a Medusa é um monstro. Pergunta para uma criança. Ixi, é um bicho, é um monstro, eu tenho medo dela. Ninguém sabe o que a Medusa passou. O cara foi estuprada, não pôde nem se defender. Depois foi degolada. Então, procurem saber a verdade. Vai atrás, tenta descobrir quem é esse grupo aqui. Esse grupo aqui, ele é verdadeiro? É um grupo mentiroso? Ele está com artimanhas por trás? Eles fizeram coisa errada? Quem é este grupo aqui? Em eleições, por exemplo, isso é muito visto, né? É importante tu saber. Cuidado, as pessoas falam às vezes palavras maravilhosas, como o Netuno falou. Não, Atena, que é isso? Eu sou teu tio, porque Atena é filha de Zeus, né? E Netuno é irmão. Eu sou teu tio, Atena. Tu tá duvidando de mim? Essa mulher aqui, foi ela que me instigou, ela ficou me provocando. Por isso que eu fiz amor com ela aqui no teu tempo. Desculpa, tchau. Aí foi embora. E aí Atena vai e descarrega a raiva na Medusa. Então, procura saber, até nas eleições, que vocês vão ter aí pela frente, o que um grupo diz, o que o outro grupo diz, quem é uma pessoa, quem é outra pessoa. E por fim, tu só não vai ficar petrificado se tu tiver conhecimento. Vão atrás do conhecimento. Conhecimento liberta. Vão ler, vão estudar. Cara, tem que ler. Vão ler gibi. Hoje em dia não tem mais gibi, né? Mas vão ler artigo, vão ler jornal, vai ler Machado de Assis, vai ler Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Não precisa ser só livro de educação física, não. Só livro de personal, não. Eu tenho uma grande facilidade quando converso com as pessoas, talvez pela experiência de orientar mestrado, doutorado, pós-doutorado, ler e publicar, e ficar entendendo as palavras. Às vezes tu começa a conversar com uma pessoa, aí eu fico assim, puxa vida, eu queria tanto dizer, porque tu percebe que a pessoa não lê. A pessoa não usa na fala exclamação, vírgula, ela não pausa, ela não usa sinônimos e antônimos, ela repete muitas palavras, ela tem um vocabulário muito parco, muito... Aí tu percebe, cara, ele não está lendo. Aí às vezes eu até dou uma cutucada sem falar, porque tu fica... professor, tem um livro aqui, cara, esse livro aqui eu achei a tua cara, dá uma lida e tal, para ver se tu estimula. Então, vocês estão certos, sábado de manhã, buscando conhecimento, para não ficar petrificado. Conhecimento é o fogo do Prometeu, ele liberta. Vão atrás disso, tá bom? Pode passar e eu termino. Eu sou o professor Heraldo. Esse aqui é o meu Instagram, esse aqui é o meu e-mail. Se eu puder ajudar em alguma coisa lá na universidade, sobre mestrado, doutorado, enfim, eu estou lá.